Olá, querido, graça e paz, estamos iniciando mais um quadro Papo na Quarta e quero expressar a minha alegria, a minha gratidão por você participar conosco. E hoje nós vamos bater um papo com o nosso irmão psicólogo Dr. Francisco Anastácio. Ele é membro da Segunda Igreja Presbiteriana aqui em Taguatinga e tem servido a Deus através do ministério dele como psicólogo. E hoje nós vamos bater um papo sobre uma temática interessante e penso também que é importante ser abordado, que é o Setembro Amarelo. Francisco, seja bem-vindo, Deus abençoe você, grato por ter ajeitado a agenda e é uma alegria receber você aqui no Papo na Quarta. Por favor, dê a sua saudação aos nossos irmãos, por gentileza. Quero agradecer ao pastor por esse convite e para mim é uma grande alegria voltar à Quarta Igreja, né? Que eu congreguei na Quarta Igreja de 99 a 2004, fui batizado aqui, né? Hoje eu congrego lá na Segunda Igreja e será um prazer falar desse tema que para mim é um desafio, né? Um tema tão delicado que é sobre o Setembro Amarelo. Ok, então vamos lá. Por que essa expressão Setembro Amarelo, Francisco? Pois é, um nome interessante, né? Primeiro a gente fica perguntando, né? Por que Setembro Amarelo, né? Na verdade, assim, aqui no Brasil já começou tarde, viu, reverendo? Começou em 2015, mais ou menos, onde eles começaram a fazer acho que foi o governo, começou a fazer homenagem, começou a fazer um trabalho voltado à prevenção ao suicídio, né? Mas lá nos Estados Unidos começou mais ou menos em 94, com o suicídio de um jovem adolescente, aos 17 anos, o Mick, né? Ele tinha 17 anos, ele tinha uma habilidade muito grande de arte. E na época ele pintou um Mustang 68 de amarelo. Ele era assim, bem criativo, só que de repente ele tira a sua vida e os pais não entenderam o porquê. Então de lá para cá, aí no velório dele, o pessoal, os amigos, né, levaram fitinhas, né, em amarelo escrito assim, não fique em silêncio, peça ajuda, né? Então essa ideia pegou, né? E mundialmente, né, 10 de setembro é considerado uma data de prevenção ao suicídio, né? 10 de setembro. Ok, Francisco. E aí, falando então nessa temática, como a psicologia define o suicídio? Qual a definição da psicologia sobre o tema suicídio? O suicídio, no caso, ele vem é uma palavra que vem do latim, né? Eu não vou arriscar falar em latim, né? Mas a tradução é a ação de matar. E a visão da psicologia, ela diz que o suicídio é quando uma pessoa vai contra a vida dela, com a intenção de machucar, com a intenção de matar mesmo. E de várias formas, né? De várias formas ela tenta acabar com a vida dela mesma. Entendi, Francisco. E aí, dentro dessa perspectiva, então, de o suicídio como atentar contra a própria vida, quais são as principais causas hoje que a gente pode elencar aí que leva uma pessoa a atentar contra a própria vida? Pastor, a própria psicologia vai dizer que são múltiplos fatores. Não tem como a gente falar assim, olha, é isso, fechar a questão, mas são várias coisas. Então, a gente pode ver a questão da depressão, a questão até mesmo de um abandono, de um trauma, de uma decepção, né? Uma decepção amorosa, alguém que perdeu o emprego. Mas assim, na pesquisa, segundo a Organização Mundial da Saúde, é mais voltado na questão da doença mental mesmo, cerca de 90%. Aí você vai ver a depressão, esquizofrenia, né? Algum tipo de doença voltado para a questão emocional mesmo. Entendi. E aí, caminhando um pouco mais, Francisco, uma pessoa que está flertando, se assim eu posso colocar, com o suicídio, ela emite alguns sinais para a família, para quem está perto? É uma pergunta interessante, porque tem duas situações, né? Primeiro é a questão, e lá na frente eu acredito que vamos falar sobre isso também, é que a mulher ela dá mais sinais.
né? É claro que não há via de regra, mas se você pegar uma pesquisa, 90% das mulheres elas dão mais sinais. Ela fala mesmo, eu costumo dizer que é um suicídio barulhento, porque as mulheres avisam a família, olha, manda vídeo, manda foto, né? Eu já peguei pacientes, familiares de pessoas que perderam alguém, e falaram assim, olha, minha filha antes de se matar me mandou uma foto de uma corda, me mandou foto de um remédio, mandava mensagem para todo mundo dizendo, olha, eu vou me matar, né? Então, assim, são os sinais dessa forma. Já o homem, o sinal ele é um pouco mais silencioso, ele costuma se isolar. Ele procura fazer mais do que dar sinais, né? Mas os sinais são esses, fala mesmo, fala para todos os cantos, e o homem é um isolamento. Entendi. E aí, como que a pessoa emitiu algum sinal, ou no caso da mulher, né, emitiu algum sinal, e a família percebeu, está flertando, né, esse familiar flertando em atentar contra a própria vida, o que a família ou os amigos tão próximos podem fazer para poder ajudar essa pessoa a não concluir esta intenção? Primeiro, pastor, é bom a gente fazer uma observação, porque os familiares têm que ficar bastante atento aos sinais e não achar que esses sinais infelizmente eu vejo muito isso com as famílias que eu acompanho, que não, é uma besteira, isso aí a pessoa está fazendo para chamar atenção, é uma frescura, né? Mas a família enxergando esses sinais dos próprios amigos, é buscar ajuda mesmo. Primeiro, é orientar essa pessoa a ela ir atrás de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Se estiver na igreja, né, ir atrás do pastor, né, do seu líder, né? E a família uma coisa que acontece muito, pastor, eles ficam sozinhos. Os familiares, por causa de vergonha, ou então acham assim, não, a gente vai dar conta, vamos conseguir resolver. A pior coisa que tem é a família tentar resolver sozinho. Então sempre a gente dá a dica, olha, procure a ajuda de um profissional. Leve essa pessoa, às vezes ela não tem força para ir. Leve essa pessoa ao psicólogo, ao psiquiatra, né? No caso da igreja, né? Alerte o pastor, no caso, né? Entendi. Francisco, dentro dessa perspectiva aí de alguns alertas de como a família pode ajudar, pesquisa recente, né, apontam que tem tido um acréscimo no que se refere ao suicídio de adolescentes. O que você pode pontuar sobre isso? Pois principalmente depois da pandemia para cá, teve um aumento considerável, né? Uma pesquisa na Organização Mundial de Saúde, até mesmo o Ministério da Saúde, fez um levantamento, e uma das grandes coisas é a questão do uso de entorpecente, né? Jovens e adolescentes usando uso de drogas, né? Ou até mesmo de bebida. Então, a dependência química tem aumentado esse número de suicídio. Agora, sim, se a gente colocasse um vencedor, seria porque hoje os adolescentes estão muito dependentes do uso de tela, celular, de jogos. Ou seja, através dos jogos, eles estão fugindo da realidade. Eu acompanho adolescente que joga 10 horas por dia. Que isso? E aí você fala assim, vamos então para a vida real? Não. Aí vem a ansiedade, vem a crise de ansiedade, a pessoa entra em depressão porque não, eu quero só jogar. E passa a noite jogando, fica no quarto jogando e às vezes não tem uma interferência da família. E a pessoa às vezes não quer, ela se isola mesmo através dos jogos. E como o jogo é muito rápido, muda de fase e tem que ter jogo, ou seja, o celular você compra com 6 meses você já quer trocar o celular. Então esse uso, né, excessivo da tecnologia, essa rapidez tem feito que tem trazido uma má consequência para os jovens. Muita depressão, muita ansiedade, muita angústia. E aí quando eles vêm para a vida real, o que acontece com esses adolescentes? Eles falam assim, não, essa vida real é muito pesada para mim. Então então o suicídio tem aumentado nos adolescentes por causa disso. Entendi, Francisco. Vamos pensar que
alguém que está nos assistindo agora está flertando com o suicídio. Qual o conselho você pode dar para esse que está flertando com o suicídio para que ele não coloque em prática? Pois quando uma pessoa chega nesse ponto, primeiro é porque ela está sofrendo muito. Ninguém fala assim, eu vou me suicidar, ou seja, eu tenho uma ideação suicida simplesmente porque eu quero. Quando a pessoa chega nesse ponto é porque ela está sofrendo muito. Ela fica nessa ambivalência, né? Ela quer viver, mas quer morrer, mas quer viver, fica nessa luta constante. E, infelizmente, muitos deles não têm força para buscar ajuda, né? E a dica que eu dou, que eu sempre falo para os meus pacientes não fique sozinho. Não fique sozinho. Por quê? Há uma ilusão. Eu vou conseguir vencer. Eu vou conseguir sair dessa. Eu vou conseguir melhorar. É só uma fase. E vai dando corda, vai dando corda. Infelizmente, a depressão é uma doença. E se a gente não tratar, não cuidar, não ir atrás de um profissional, a gente não vai conseguir. Então, o conselho que eu dou, tanto para os familiares, tanto para você que está passando por depressão ou está com uma ideação suicida, não fique sozinho. Busca ajuda. Busca ajuda dos profissionais, busca ajuda espiritual, porque sozinho não dá, pastor. Ok, Francisco, excelente conselho. Aí uma outra hipótese. Que conselho agora você pode oferecer para uma família que o membro dessa família flertou com o suicídio e acabou cometendo? E essa família está aí arrasada por causa disso. Qual é o conselho que você pode assim oferecer para essa família? Essa é a pior fase, né? É muito difícil realmente, porque primeiro, ninguém está preparado para a morte, né? Infelizmente, ninguém está preparado para a morte. E principalmente quando a morte na questão do suicídio, primeiro porque não tem explicação. O que a gente escuta dos familiares? Ele estava bem, meu filho estava bem, meu esposo estava bem, a gente não via nenhuma tristeza nessa pessoa e de repente ela faz isso. Então primeiro é esse susto e a dor terrível para os enlutados é que não consegue achar uma explicação. Não tem explicação, né? Então, qual é se a gente pode dar alguma dica, primeiro, buscar entender dentro do seu contexto ali o que aconteceu. Talvez não vá achar uma resposta, mas talvez ache, né? E tentando guardar no seu coração, né, trazer, né, se podemos dizer assim, a memória, os momentos que ele estava vivo, né? Os momentos de alegria, os momentos de sorriso, os momentos até de palhaçada, né? Porque infelizmente não tem como a gente justificar a morte. Esse é o maior erro nosso, que quando a gente perde alguém, né, um ente querido, a gente quer justificar a morte. E fica, se fizesse isso, se eu tivesse feito isso, né? O que acontece, pastor, com os familiares que perdem alguém, principalmente por suicídio? O sentimento de culpa. A culpa foi minha. A culpa foi nossa, a culpa foi minha porque eu não prestei atenção, porque eu não cuidei, mas não é culpa de vocês, ninguém tem culpa, porque às vezes a pessoa está sofrendo quietinha lá e não falou nada para ninguém. E às vezes todos os recursos que os familiares trouxeram não foi suficiente, infelizmente, né? Então, se a gente pode chamar assim de uma dica, de um conselho, não deixar que esse sentimento de culpa aflore. Fale mais alto no seu coração. Ok, Francisco. O papo fluiu tanto, estamos chegando ao final. Foi rápido, né? Ao final do nosso bate-papo. Mas eu quero te fazer uma última pergunta. Eu li uma estatística, e aí você pode pontuar se realmente procede, é que o homem suicida mais do que a mulher. Procede essa estatística que eu li? E se procede, qual é a causa? Se tem uma causa, por que o homem suicida mais do que a mulher? Terrível, né? E, principalmente, realmente é verdade. É verdade, o homem se suicida mais. É claro que está um pouquinho longe, né? Principalmente no Japão, né? Os homens se suicidam mais. No Brasil também.
Um dado importante, pastor, que eu vi recentemente, aqui no Brasil, cerca de 32 pessoas por dia têm se suicidado. 32 pessoas, e a maioria homens, né? Por que o homem faz isso? O que está atrelado a isso? Primeiro, porque o homem acha que, eu acredito que isso é cultural, ele acha que ele pode resolver seus problemas sozinhos. Então ele não fala para ninguém. É vergonhoso chamar alguém da família ou ir para o psicólogo, até mesmo ir no pastor, né? Vir aqui no gabinete seu e falar assim, olha, eu estou querendo me suicidar, porque eu estou com um monte de problema e não estou conseguindo resolver. Então, por causa disso, ele prefere resolver sozinho e às vezes não dá conta, né? Tem a questão da honra, né? Eu estou devendo tanto, mas eu não consigo pagar as minhas dívidas e é melhor acabar com a minha vida. Recentemente não, há cerca de um ano aqui na Vicente Pires, um rapaz jogou o carro na traseira de um caminhão. E foi ver, ele estava tão endividado, falou assim, para eu não dar trabalho para minha família, eu vou acabar com a minha vida. A questão que eu falei no início também é o homem, ele tem uma mania de, quando está sofrendo, principalmente na depressão, de se isolar. Eu costumo chamar da depressão, do suicídio silencioso. Ele se isola, sai da rede social, sai do convívio dos amigos, ele fica quieto, ele se isola. Então, isso é muito perigoso, porque quando ele faz isso, de repente, ele se suicida. Francisco, foi uma alegria tê-lo aqui. Por favor, dê aí as suas considerações finais para os nossos irmãos, por gentileza. Quero agradecer mais uma vez, né, o convite do pastor. Foi um privilégio estar aqui contribuindo, né, com esse mês Setembro Amarelo, que na minha opinião deveria ser todos os meses, né, porque a gente sempre falava isso lá na faculdade, que por que só Setembro Amarelo? Claro que é uma data comemorativa, mas é um assunto que está latente na nossa sociedade, a questão do suicídio. Então nós temos que prestar atenção todos os dias. Então, se você está vendo alguém próximo de você, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, que você entende que está precisando de ajuda e essa pessoa está gritando por socorro, não negue ajuda a essa pessoa. Procure, tem até um telefone, né, da CNVV, 188, é um telefone que é próprio para isso. Ligue, se você não tem experiência, ligue e peça ajuda para essa pessoa. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe vocês. Querido, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui com o psicólogo Francisco. Eu quero dar um conselho para você. Porventura, talvez esteja flertando com o suicídio, ou quem sabe você, enquanto familiar, que sofre pela partida de um ente querido. O Senhor Jesus nos faz um convite em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus é para que você leve as suas dores, as suas lutas a Ele, e Ele vai te aliviar. Creia nisso, busque ajuda em Jesus, procure ajuda profissional, procure ajuda espiritual. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Um grande abraço, fique na paz de Cristo e até o próximo Papo na Quarta.